Olá, eu sou o João Pedro Rocha. Hoje eu vou conversar com vocês sobre um tema muito interessante, muito importante da ortopedia pediátrica e que eu tenho um particular interesse, que é a minha tese de doutorado, que é a displasia do desenvolvimento do quadril. E hoje vou tentar delinear a aula como sendo um guia para pediatras, para a gente ter o correto acompanhamento e, caso necessário, o correto tratamento o quanto antes dessa doença nas nossas crianças. Como bibliografia, a gente tem esses 4 livros específicos de displasia do quadril. Então, foram os livros que eu utilizei para fazer essa aula. Introduzindo o tema, a gente sabe que a displasia do quadril tem um leque de apresentações que vai desde uma displasia leve, passando por uma instabilidade, chegando até o quadril fora do lugar. O que é a displasia? A displasia leve. A articulação do quadril é uma articulação bola-soquete. Então, é a bola, que é a cabeça do fêmur, no acetábulo, que é o soquete. O acetábulo tem que cobrir bem a cabeça do fêmur. Quando a gente tem a displasia, é uma falha de cobertura. Então, o acetábulo ele não cobre tão bem a cabeça do fêmur quanto deveria. Isso pode evoluir para uma instabilidade, mesmo que micro instabilidade, com micros movimentos, e evoluir para uma luxação da cabeça do fêmur. A cabeça do fêmur sai de dentro do quadril. E a gente sabe que isso é importante, o diagnóstico precoce é necessário, porque isso causa muita dor, limitação de movimento, marcha claudicante, e a gente sabe que a displasia do quadril é a principal causa de próteses por osteoartrose em adultos menores que 50 anos. Então já tiveram alguns estudos mostrando que a displasia, mesmo leve, é a principal causa de artrose precoce no quadril de adultos. Falando um pouquinho sobre epidemiologia, a displasia é uma das doenças ortopédicas mais comuns, assim como o pé torto congênito, e a incidência varia de acordo com a população e os métodos de rastreio. Isso a gente vai conversar também. A prevalência geral de displasia do quadril na população mundial é de 1,6 a 28,5 casos para cada 1.000 nascidos vivos. E essa taxa, pensando em displasia, displasia leve, pode chegar a 5 a 20% dos recém-nascidos vivos. Tá? A incidência da displasia é maior no lado esquerdo, então o lado esquerdo do bebê normalmente é o mais afetado. Isso tem relação com a posição intrauterina, com contato próximo com o promontório sacral. E isso faz com que tenha uma menor mobilidade. Então 60% dos casos acontecem no lado esquerdo, somente 20% no lado direito e bilateral 20% dos casos. Como fatores de risco, os principais que nós temos são histórico familiar, então crianças principalmente com parentes em primeiro grau com displasia têm risco aumentado, bebês apresentação pélvica, então bebês pélvicos, eles têm uma incidência muito maior de displasia do quadril, então precisa tomar cuidado, e o sexo feminino é mais afetado que o masculino. Uma das hipóteses para isso tem a ver com o hormônio relaxina, que é o hormônio que é liberado, que as mães têm para dilatar a bacia durante a gestação, e como as meninas têm receptores para esses hormônios, elas são mais afetadas e ficam com os ligamentos mais elásticos, mais maleáveis, e isso pode predispor à displasia do quadril. Existem fatores de risco secundários, que todos eles têm relação com a diminuição do espaço intrauterino. Então, o que a gente está falando? Pouco líquido na barriga, oligodrâmino, primíparas, então o útero novo, né, o útero de primeira gestação, ele é mais difícil de expandir do que um útero de segunda, terceira, quarta gestação. É mais ou menos o princípio da bexiga. Na primeira vez que a gente assopra uma bexiga é mais difícil, e aí com o tempo, depois você assopra de novo, fica mais fácil. Então, o útero, ele tem essa particularidade, que a primeira gestação, realmente ele distende menos. Bebês grandes, gemelaridade, miomas ou qualquer má formação uterina. Então, o útero bicorno, por exemplo, são todos fatores de risco relacionados à diminuição do espaço intrauterino, então diminuição da mobilidade do feto. Existe um fator de risco muito importante pós-nascimento.
que é o enfaixamento, é o charutinho que a gente faz na criança em algumas etnias, né? Isso é uma prática muito comum e a gente sabe que grupos étnicos, populações que fazem essa prática têm uma incidência estatisticamente superior de displasia do quadril do que populações que não fazem isso. Principalmente as populações nativas americanas, como os índios Navarro nos Estados Unidos, como os bolivianos fazem também. E no Oriente também existe essa prática, como por exemplo na Mongólia. O exame clínico ele é muito importante para o diagnóstico da displasia do quadril e deve ser feito durante a puericultura normal com o pediatra até pelo menos os 2 anos de vida da criança. Ele é um exame rápido, fácil, não perde mais que 2 minutos fazendo o exame completo. E eu vou aqui passar para vocês como que é esse exame, quais são os testes e o que a gente pode fazer. Em bebês até 3 meses, a gente tem 2 principais exames, que é a manobra de Barlow e a manobra de Ortolani. A manobra de Ortolani ela é utilizada para você reduzir um quadril que está fora do lugar. Então, você abduz a perna, elevando a coxa, empurrando para frente, para cima, com o bebê deitado na maca, e você sente um clunk quando a cabeça do fêmur retorna para o acetábulo. Não é um clique, né? Muita gente acha que é um cliquezinho. Estalos articulares acontecem em bebê recém-nascido. Você sente uma sensação de quadril entrando no lugar, de alguma coisa mudando de lugar. Tá? Então, essa é a manobra de Ortolani. A manobra de Barlow é para você luxar um quadril que é instável. Então, você aduz a perna, empurra a coxa posteriormente e o quadril luxa. E aí você faz a manobra de Ortolani de pôr de volta no lugar. Tá? Não tem limite para fazer, a gente tem que fazer o suficiente para a gente estar tranquilo com o nosso exame clínico que aquele quadril é ou não é instável. Tá? Então, às vezes o bebê chora, a gente espera um pouquinho, espera ele se acalmar, pede para a mãe dar peito, aí põe de volta na maca, com ele calmo e examina de novo, os 2 lados. O sinal de Galeazzi é um sinal muito importante, compara a altura dos joelhos quando o paciente está deitado, então você flete o quadril, os joelhos, e você vê que no quadril, um lado, o joelho está mais alto que o outro. Essa diferença na altura sugere uma possível luxação unilateral. O teste de Klizik é um teste que a gente faz com o bebê também deitado, que a gente usa os 2 dedos, o dedo indicador e o terceiro dedo da mão, para fazer uma linha imaginária entre o trocânter maior e a espinha ilíaca antero-superior do quadril. E com isso, essa linha imaginária, se ela passar na altura do umbigo ou acima do umbigo, a gente está um quadril que está normal. Caso essa linha imaginária passe abaixo do umbigo, é uma chance muito grande daquele quadril estar fora do lugar. O teste de Hart, que é um teste que a gente faz a abdução do quadril. Então, a gente abre as perninhas do bebê, tanto com os joelhos fletidos quanto estendidos. E se a gente tem uma limitação na abdução de um lado, a gente consegue ver. O teste de Peter Bade, por último, é um teste que normalmente é o que os pediatras mais encaminham para a gente, né? Uma simetria de pregas glúteas. Isso acontece porque quando os membros têm tamanhos diferentes, o membro menor, ele teoricamente fica com mais pregas glúteas, como se fosse pele sobrando. E isso é um sinal, mas é um sinal mais inespecífico. Tá? Então, muitas crianças têm essa simetria sem ter a displasia. Lembrando que a manobra de Barlow-Ortolani, como eu falei, ela funciona só até os 3 meses. A partir dos 3 meses, um quadril que está fora do lugar ele não vai entrar mais e um quadril que está no lugar ele não vai sair. Então, a gente deixa de fazer e só fica com Galeazzi, Klizik, Hart e Peter Bade. E, de novo, esses testes são importantes na puericultura normal da criança. Então, devem ser feitos toda a visita pediátrica até os 2 anos de idade. Essas fotos ilustrativas são do meu acervo pessoal, uma paciente minha que chegou com suspeita de displasia do quadril. A gente vê o teste de Galeazzi, né, uma criança já mais velha, com 2 anos e meio. A gente vê o Galeazzi positivo, o joelho direito mais alto que o esquerdo. O teste de Hart, a gente vê uma assimetria na abdução, então a gente vê que o lado direito ela consegue abduzir a perninha mais que o lado esquerdo.
tanto olhando de baixo para cima quanto de anterior para posterior. A gente vê que tem uma certa assimetria. Aqui, muito importante, o sinal de Klizik. Então, você vê que essa linha imaginária que eu traço aqui entre os meus dedos, ela passa abaixo do umbigo, do lado esquerdo. E se eu fizer a mesma linha imaginária do lado direito, ela passa acima do umbigo. Então, é uma criança com uma suspeita clínica, né, e foi evidenciado uma displasia do quadril com luxação do lado esquerdo. Esse aqui é um outro paciente, também de acervo pessoal meu. Esse caso é interessante porque é uma criança com uma displasia bilateral. Então, se você for fazer só o Galease e o Hart, você vai perceber que você quase não tem um Galease positivo. Tá bem difícil de avaliar, ver o joelho maior que o outro. O Hart tem uma leve assimetria, né? O lado direito abduz um pouco menos que o lado esquerdo, mas muito semelhante os dois. E a gente só percebe que o quadril está fora do lugar no sinal de Klizik. Então, novamente, a gente traça uma linha imaginária e você vê que nos dois quadris essa linha imaginária passa abaixo do umbigo. Então, essa é uma criança que tem displasia do quadril bilateral com luxação do quadril bilateral que necessitou de cirurgia. Aqui o exame clínico do Barlow e Ortolani. Esse daqui do lado esquerdo é uma criança na sala cirúrgica pronta para operar, então é uma criança mais velha. Quando a criança mais velha ela entra em anestesia, quando ela é anestesiada, a musculatura relaxa, então a gente consegue fazer um Barlow Ortolani apesar da idade. Crianças mais novas, né, crianças na idade dela, acordada, a gente não consegue fazer isso, tá? Mas com anestesia consegue. Aqui é um outro paciente, uma outra criança. Essa criança aqui é recém-nascida, então a gente consegue até ver o coto umbilical aqui ainda presente. E aqui nessa região a gente vai ver o salto que acontece da cabeça do fêmur entrando dentro do acetábulo. É uma criança que tem uma displasia do quadril bilateral, que foi feito tratamento com suspensório de Pavlov, que evoluiu super bem, mas também com uma displasia bilateral. Esse daí eu examinando o lado esquerdo. A criança às vezes chora, a gente tem que ter um tempinho, uma calma. E aí vocês conseguem ver quando eu faço manobra de Ortolani, ó, o quadril volta ao lugar. Então agora eu vou examinar o lado direito, que era um lado mais visível ainda. Então o que a gente faz? Eu seguro o quadril, a pelve, e aí eu faço uma adução, luxo, e uma abdução, colocando a cabeça de volta no lugar. Aqui vocês sentem, vem a cabeça pulando para dentro do acetábulo.
Bom, agora vamos falar sobre o fluxograma diagnóstico do paciente. Para recém-nascidos e lactentes até 6 meses, o que a gente deve fazer? Todo bebê deve ser submetido ao exame físico do quadril. Deveria ser obrigatório o teste do quadrilzinho para avaliação de displasia do quadril com Barley-Ortolani na maternidade em todo bebê recém-nascido. Então, todo recém-nascido tem que ser submetido ao exame físico. E aí a gente tem também auxílio do ultrassom. Tá? O ultrassom é o método de escolha em bebês até 6 meses, porque como a cabeça do fêmur ainda é só cartilagem, a gente não consegue ver no raio-x. Então a gente consegue testar a estabilidade, avaliar melhor a articulação pelo ultrassom. E um dos métodos, o método mais famoso e mais fácil de ser reprodutível, é o método de Graf, que ele avalia a morfologia acetabular e consegue classificar aquele quadril. Se o exame clínico é suspeito, então no primeiro exame clínico você sentiu uma Barley-Ortolani positivo, ou é uma criança com fator de risco, mesmo com o exame clínico normal, então uma criança que principalmente tem sexo feminino, histórico familiar e posição pélvica, deve ser utilizado a ultrassonografia e, caso isso aconteça, tenha o exame clínico suspeito ou tenha o fator de risco, o acompanhamento tem que ser feito em conjunto com o ortopedista pediátrico. É importante encaminhar. Uma coisa importante também de falar é que o ultrassom ele depende muito do examinador. Então eu vou mostrar para vocês logo mais a imagem como o ultrassom deve estar, a imagem deve aparecer, e se aquela imagem que eu vou mostrar não for a imagem que aparece para vocês no exame, não é para considerar esse ultrassom pelo método de Graf. Então é para repetir, de preferência em algum outro lugar, com outro profissional, porque depende muito se ele tem a habilidade para fazer o ultrassom e a classificação. Crianças maiores de 6 meses, o exame clínico é essencial, continua sendo essencial, tanto a simetria de pérolas glúteas, a limitação da abdução, Clesic e teste de Galeazzi, novamente, devem ser mantidos até os 2 anos. E a partir dos 6 meses a gente não usa mais ultrassom, a gente começa a usar raio-x. Por quê? Porque a cabeça do fêmur já começa a aparecer. E aí a gente consegue avaliar melhor no raio-x, é um exame mais rápido e fácil. E no ultrassom, como a cabeça do fêmur já começa a aparecer, ela atrapalha a visualização das estruturas do fundo do acetábulo. Então, atrapalha a visualização do que a gente precisa ver no método de Graf. Tá? Então, a gente deixa de usar o ultrassom e começa a usar o raio-x da bacia. Tanto a posição antero-posterior, quanto em frog leg, que é a perna de rã, também a gente usa para avaliar. Bom, vamos ao método de Graf. Então, esse daqui é o professor Reinhard Graf. Ele é ortopedista pediátrico e esse aqui foi um curso que ele deu aqui para a gente no Brasil. E essa é a imagem que a gente tem que ver no ultrassom. Ele padroniza a imagem como em pé, pensando que a cabeça está para cima, os pés estão para baixo, um quadril direito. Ele padroniza a imagem desse jeito. Mas muitos ultrassons vêm para a gente com essa posição, o quadril deitado nesse sentido. Então, eu pus dos dois jeitos para a gente entender. O que a gente tem que ver? Principalmente o checklist 1, para saber se ele está dentro do padrão, a gente tem que ver essas 8 estruturas. Então, a borda osteocondral do fêmur, que é essa linha aqui, a cabeça femoral, que é essa região escurecida, cheia de pontinhos brancos. Aí a prega sinovial, que é bem esse finalzinho aqui, antes, quando acaba a cabeça e começa o trocânter maior, bem essa região. A cápsula articular, que é essa parte mais esbranquiçada, fininha aqui, então como dá para ver. Aqui o labro, a cartilagem alina, que é uma região que é preta, quase sem nenhum ponto branco. O teto ósseo e o turning point, tá? Que é o teto ósseo do quadril.
Se alguma dessas estruturas não estiver visível, a gente não considera o exame como sendo um exame bem feito. Então, a gente não pode chegar a nenhuma conclusão pelo método de Graf. Tá? Então, se não tiver essas estruturas, se não tiver nesse formato, com essa imagem, a gente não considera o exame um exame bem feito. Então, pede para repetir, para a gente conseguir avaliar pelo método de Graf. Tá bom? Bom, e qual é a classificação? A classificação vai do tipo 1 ao tipo 4. O tipo 1, que a gente divide entre um A e um B, é um quadril que um ângulo alfa é maior que 60 graus. É um quadril normal. Então, não existe tanta distinção entre um A e um B. Tá? Um A e um B é um quadril normal. O quadril tipo 2 é o quadril mais trabalhoso, que é um quadril imaturo e que já precisa do acompanhamento com o ortopedista pediátrico. Então, bebê fator de risco ou fez ultrassom porque no exame clínico achou que tinha alguma coisa alterada, ou vai estar fazendo na sua prática profissional ultrassom universal, veio tipo 2, D, 3 ou 4, é encaminhar com o ortopedista pediátrico, tá bom? Então, o tipo 2 ele pode ser dividido 2A, 2B, 2C. O 2A ele também pode ser dividido entre 2 a mais e 2 a menos, que depende isso, essa divisão depende da idade da criança, e aí a gente vai calcular os ângulos baseado na idade da criança. O 2 a mais, ele necessita de acompanhamento, mas não precisa de tratamento. O 2 a menos é um quadril que tem mais de 80% de chance de virar um quadril 2B. Então a gente já inicia o tratamento com suspensório de Pavlik no 2 a menos. O 2 a mais, eu não comentei isso, mas ele tem mais de 95% de chance de virar um quadril 1A ou 1B. Então por isso que a gente não trata, mas acompanha. Tá? O tipo 2B, ele é um quadril em um bebê displásico e um bebê com mais de 3 meses. Eu costumo falar para os pais que o 2B, essa classificação é temporal. Ela é como se fosse recém-nascido e bebê. Né? Então, o recém-nascido é recém-nascido até 45 dias, passou de 45 dias, a mesma pessoa faz tudo igual, mas deixa de ser recém-nascido e passa a ser bebê. Então, o mesmo quadril, que é 2A, passou 3 meses, ele vira um 2B. Tá? O 2C é um quadril que já tem uma displasia grave e pode ser dividido entre estável e instável, e também necessita de tratamento com suspensório de Pavlik. O quadril que antes era chamado era chamado 2D. Agora é só tipo D, porque ele é um quadril que já é descentralizado. Então é um quadril que está fora, já está descentralizada a articulação, ele está subluxando. O tipo 3 é uma displasia com alfa inferior a 43, então é uma displasia estabular bem grave com a subluxação. Então, ele não está subluxando, ele está subluxado e também precisa já de tratamento com Pavlik. E o tipo 4 é um quadril que está totalmente luxado. Esse quadril não existe medição do ângulo alfa e beta. Então, se o quadril está luxado, é um tipo 4, ele não tem medição do ângulo alfa e beta. E como é o tratamento? O tratamento é baseado na idade do paciente e na gravidade da displasia. Bebês até 6 meses, o tratamento é com suspensório de Pavlik. Tá? Existem outros métodos, mas o método mais tradicional e mais aceito é o suspensório de Pavlik. Como o suspensório de Pavlik funciona? Ele funciona pela terceira lei de Newton, ação e reação. A criança chuta esse estribo e a força que ela faz contra o estribo faz uma reação de mesma intensidade, mesmo sentido e direção oposta, do fêmur contra o acetábulo. E o fêmur, por ser redondo, ele faz uma pressão contra o acetábulo e vai moldando a cavidade dele dentro do acetábulo. E por isso que o Pavlik é o melhor tratamento, porque é um tratamento dinâmico. Tá? Então, ele cura uma displasia do quadril. Então, um bebê que tem um acetábulo displásico, ele passa a ter um acetábulo normal. Então, durante a evolução do tratamento,
ele deixa de ter um quadril com displasia e vai aparecer um quadril 1A ou 1B. O tempo de uso varia muito, tá? Não tem uma conformidade na literatura, mas a gente sabe que um mínimo de 6 semanas de uso, e existem trabalhos falando que o máximo a gente usa por 9 a 12 semanas. Então, no máximo 3 meses. Mais que isso, é diagnosticado falha do método. Então, a gente tem que passar para outro tipo de tratamento. Tá? E o tratamento é acompanhado com ultrassom durante o tratamento para avaliação da redução e da estabilidade. Tá? Eu, na minha prática, uso por 6 semanas e faço ultrassom nas 3 semanas de meio de tratamento e nas 6 semanas finais. Caso necessário, uso por mais 3 semanas, que normalmente é o que eu consigo trazer de benefício. E 6 semanas as crianças melhoram, algumas precisam de 9, mas não foge muito disso. Mais de 90% dos casos o tratamento tem sucesso com esse período de uso. Com relação ao tempo no dia, quadris estáveis, então quadris que não saem do lugar, eu, na minha prática, ensino os pais a colocar o suspensório e tirar o suspensório, peço para eles filmarem eu colocando, e aí eles podem tirar em casa durante o banho. Então eles usam 23 horas por dia. Quadris instáveis, quadris com Barley ortolani positivo, são quadris que precisam ser colocados no lugar no consultório e o suspensório precisa ficar naquela posição. Então, usa o tempo todo, só eu mexo, eu coloco e eu tiro nas visitas, que aí nesse caso são visitas semanais. Crianças acima de 6 meses, elas precisam, o suspensório já não funciona e elas precisam fazer ou uma redução fechada ou redução aberta. Tá? Existe também a técnica por artroscopia, que eu já fiz em alguns pacientes selecionados, então, uma determinada idade, que a gente vê que a redução fechada não vai ter sucesso, mas a gente não quer fazer uma redução aberta, não tem a necessidade de fazer osteotomia pélvica, por exemplo, eu faço a redução por artroscopia. Já tem vários trabalhos mostrando que essa possibilidade existe na literatura mundial, então é uma técnica minimamente invasiva. A redução fechada é feita no centro cirúrgico, sob anestesia, e a gente faz esse gesso pelvipodálico, que ele é usado, e a duração do gesso também é aproximadamente 3 meses. Tá? Também não existe uma conformidade na literatura médica sobre o uso de alguma órtese depois do gesso. Tá? Então, não tem nada que comprove que isso traz um benefício extra à criança. Então, eu, na minha prática, deixo os 3 meses de gesso e depois tiro o gesso e vida normal. A redução aberta ela é indicada quando não é possível fazer redução fechada, ou quando, por exemplo, tem obstáculos, ou quando você já está pensando em fazer uma osteotomia pélvica. Tá? Então, você faz uma redução aberta e aí você já mexe na pelve da criança. Após essa cirurgia, também o gesso pelvipodálico é utilizado e também por 3 meses. Pós retirada do gesso, eu normalmente não mando para fisioterapia e a criança vai adquirindo uma mobilidade normal do quadril com o tempo, porque é um quadril instável, que a gente mexeu. Então, se forçar numa fisioterapia ganho de ADM, de arco de movimento maior, tem risco de você reluxar esse quadril. Então, eu prefiro que a criança, com o tempo, uma marcha um pouco mais travada no começo, mas vai adquirindo essa mobilidade ao longo do tempo por conta própria. Bom, o que levar para casa então? Então, eu fiz esse fluxograma aqui. Exame inicial. Pegou o primeiro bebê, chegou para você no seu primeiro exame, ou você está vendo na maternidade. Exame clínico alterado, Barlow, Ortolani, ou qualquer Klisic, Galeazzi, qualquer sinal alterado, bebês pequenininhos, ultrassom e avaliação com ortopedista pediátrico, crianças maiores, raio-x e avaliação com ortopedista pediátrico. Exame clínico inicial, normal. O que a gente pensa? Tem fator de risco? É menina, pélvica, com histórico familiar? Não. Principalmente a questão do histórico familiar
e ter tecido pélvico. Se não tem, você faz o acompanhamento pediátrico de puericultura normal. Se tem fator de risco e é recém-nascido, encaminhar para o ortopedista pediátrico com um ultrassom bem realizado pelo método de Graf em 4 a 6 semanas. Se é um bebê que mudou de cidade, agora veio para você e é uma criancinha mais velha, tem fator de risco, mas mesmo assim o exame clínico normal, vale a pena fazer um raio-x e solicitar uma avaliação com o ortopedista pediátrico. Caso na sua prática você utilize o ultrassom universal, que alguns países fazem isso, populacionalmente no Brasil, no SUS, fica muito difícil, mas alguns países menores, principalmente na Europa, eles fazem esse ultrassom universal. E na prática profissional particular, a gente pode fazer ultrassom universal. Então, caso você faça isso na sua prática profissional, o que é a minha orientação? O quadril veio 1A ou 1B, segmento normal com puericultura, nada a se preocupar. Veio 2 ou mais, encaminhar para o ortopedista pediátrico. Tá? E lembrando novamente que o exame clínico para DDQ é um exame rápido, fácil, deve ser feito até os 2 anos, e sempre ultrassom dentro dos parâmetros de Graf, do checklist 1 e checklist 2. Obrigado pela atenção. Essa aula é uma aula mais densa, mas eu espero que tenha sido bem explicada, e qualquer dúvida, esse é o meu contato. Eu estou à disposição para ajudar vocês e responder perguntas. Até a próxima.